Olá, seja bem-vindo à quarta e última aula da disciplina Homem, Cultura e Sociedade. Eu sou o professor Márcio Saviani e hoje falarei sobre sociedade, exclusão e direitos humanos. Tá, vamos lembrar então o que nós vimos até aqui nessa disciplina Homem, Cultura e Sociedade. Nós vimos na primeira aula todo o processo histórico da formação da sociedade moderna. Tá? E nós vimos as evoluções que houveram, Revolução Francesa, Revolução Industrial, todo o processo de mudança política, a forma de vida das pessoas. Vimos também na primeira aula o surgimento da sociologia, o positivismo do Augusto Comte, que vai tentar compreender aquela desordem provocada pelas revoluções. Tá? Então, para o Comte, é só através da ordem nas ideias, ordem no comportamento, a disciplina das pessoas, é que vai conduzir ao progresso. Vimos também na segunda aula, continuando esse processo da sociologia, dos pensadores da sociologia, nós vimos alguns clássicos que estavam tentando também naquele momento, final do século XIX, início do século XX na Europa, compreender aquelas mudanças todas que estavam ocorrendo na sociedade. Então vimos o Durkheim, que vai analisar que o comportamento das pessoas em sociedade é determinado pelo meio social que as pessoas vivem. Então a sociedade determina o indivíduo. Se a sociedade muda na sua estrutura, os indivíduos também mudam no seu comportamento. Vimos também o Max Weber, que vai falar sobre a ação social, que é toda a conduta que o indivíduo tem orientada pelo meio. Mas o Weber, ele quer compreender o que leva o indivíduo a agir daquela forma. Tá? O que leva o indivíduo a cometer as suas ações. Nós vimos os 4 tipos de ações sociais para o Weber e vimos também os tipos de dominação. Tá? O que leva o indivíduo a obedecer o outro e o que leva o indivíduo a mandar no outro. E nós vimos também o pensamento de Karl Marx, que ele fala das classes sociais, das contradições do capitalismo. Para Marx, o capitalismo, a essência do capitalismo é a propriedade privada, e é um modelo, pela sua essência, gera uma exploração através da mais-valia e gera também uma alienação da maioria dos trabalhadores, que são despossuídos dos meios de produção. Os meios de produção passam a pertencer a poucas pessoas e essas passam a trabalhar para esses que são proprietários. E vimos depois, na terceira aula, a globalização. Tá? Todo o processo de globalização, a globalização econômica, as consequências da globalização também, as consequências culturais, o multiculturalismo, devido às tecnologias, novas tecnologias. Vimos também as consequências ambientais que esse modelo de desenvolvimento está provocando. Tá? Lembrando, nós vimos um autor importante, que é muito estudado na nossa época, que é o Ulrich Beck, que ele fala da sociedade de risco. Está tentando mostrar os riscos que esse modelo de desenvolvimento está provocando nas pessoas. Isso em todos os aspectos, nos aspectos ambientais, na saúde das pessoas, o estilo de vida que nós levamos, a forma com que nós nos alimentamos, tudo isso está provocando riscos para as pessoas. Tá? Riscos também na área da construção, devido à economia de recursos, a forma com que as coisas são feitas para ganhar dinheiro muitas vezes, acaba colocando em risco, é ponte que cai, é prédio desabando. Tá? Então tem uma série de problemas aí que ocorrem hoje devido a esse modelo de desenvolvimento. Então na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o processo de diversidade cultural, da formação do povo brasileiro, da questão do preconceito, do racismo existentes nas sociedades. Vamos ao quadro agora. Então nós vamos falar sobre a importância da antropologia para a compreensão do comportamento humano, o papel da cultura na construção da identidade nacional, a formação histórica do povo brasileiro, como preconceito e discriminação se expressam e agem em nossa sociedade, a constituição de políticas de ações afirmativas e seus resultados na garantia de direitos às populações vulneráveis. Então nós vamos ver nessa aula aspectos da diversidade, aspectos que envolvem a formação do povo brasileiro, a importância de compreender a cultura para entender também o comportamento das pessoas. Tá? Nós vamos ver essa grande dicotomia que há entre o determinismo biológico e também a formação cultural. Tá? Então, até o final do século XIX, prevalecia uma ideia de que o comportamento humano, o desenvolvimento de certos povos, se dava pela questão genética.
estava no DNA, estava nas raças. Tá? Se colocava a humanidade como se tivesse várias raças ou sub-raças, raça negra, raça indígena, tá? Como se o branco europeu fosse uma raça superior. Tá? Depois a antropologia vem a desnaturalizar esse pensamento, mostrando que não é somente através da explicação biológica que nós compreendemos o comportamento das pessoas em sociedade. Então nós vamos ver a importância dessa ciência que estuda a cultura e também a formação do nosso povo, né, que houve essa mistura de raças, de etnias, né, com o negro, o branco, os indígenas. Depois chegaram outros povos para cá, né, europeus, italianos, espanhóis, né, também asiáticos, japoneses e muitos outros povos. Nós falamos disso na aula passada, né, o processo de migração. Agora, recentemente, a entrada, né, de muitos venezuelanos, tá, que estão imigrando para o Brasil devido a essa crise terrível, né, que nós temos na Venezuela. Então, tudo isso acaba, né, modificando, né, a nossa realidade aqui no Brasil, do ponto de vista cultural, do ponto de vista racial. Né, racial, nós somos todos da raça humana, mas você tem uma mistura de venezuelanos com brasileiros. Isso provoca, né, um formato físico, uma forma física diferente no brasileiro. Então perceba que tudo isso acaba influenciando, né, a formação do nosso povo. Vamos ao quadro novamente. Então nós vamos tentar responder esses questionamentos. Que povos formaram o Brasil e qual a contribuição, né, qual contribuição eles tiveram para a formação da identidade nacional? Por que mantemos comportamentos discriminatórios em relação aos negros, indígenas, mulheres, público LGBT, pobres, etc., ou demais minorias? Qual seria a melhor forma de diminuir o preconceito e as discriminações existentes na sociedade? Tá, então vamos tentar pensar um pouco, né, do ponto de vista teórico, mas sempre trazendo para a prática. A realidade nossa, né, está aí. Nós temos preconceitos, nós temos discriminações, nós temos grupos de pessoas que são tratadas de forma diferente no sentido de ser diminuído, né, ter menos poder. Nós temos grupos que se sentem superiores. Na relação de gênero, ainda existe, né, essa visão de que o homem é superior à mulher. Tá, na questão racial, ainda existe essa noção de que o branco é superior, né, aos povos indígenas e também aos negros. Tá? Em relação à orientação sexual, tá, de tentar mostrar que a heterossexualidade seria um padrão de comportamento humano, desprezando, né, e menosprezando, né, quem tem orientação sexual diferente, no caso dos homossexuais. Tá? Então nós vamos tentar compreender como que se forma isso. Isso já nasce com a pessoa? É biológico? Então como que se constrói essa forma de pensar preconceituosa e discriminatória? Vamos ao quadro novamente. Então nós vamos começar com uma situação, um problema, falando de um imigrante sírio, tá? Na aula passada nós falamos, né, dos haitianos, tá? E nós vamos então hoje utilizar novamente o pensamento de alguns imigrantes para entender essa questão, né, da discriminação na sociedade brasileira. Ali, um imigrante sírio, chegou ao Brasil há pouco tempo. Tenta adaptar ao país, mas não entende. Porque no Brasil as pessoas diferentes, seja pela raça, seja pelo gênero, ou mesmo pela etnia, sofrem discriminações. Para ele é difícil entender, uma vez que o Brasil é conhecido por sua miscigenação e multiculturalismo. Tá? Então nós vivemos num país miscigenado. O que quer dizer miscigenado? Há uma mistura de raças, tá? Uma mistura racial, uma mistura de povos diferentes. Desde a nossa formação, né, quando nós tínhamos aqui os povos indígenas, depois chegaram os europeus, depois vieram os negros africanos e depois uma série de outros povos que vieram para cá. E também multicultural. O que quer dizer isso? Há uma diversidade cultural muito grande no Brasil. Então o Ali chegando aqui, ele acreditava que devido a essa mistura, nós fôssemos um povo que soubéssemos conviver com essas diferenças. Chegando aqui, ele percebeu que não. No Brasil tem um tratamento diferente entre pessoas, né? Tanto no aspecto econômico, mas não só no aspecto econômico. Tá? Em relação ao gênero, né, a raça, em relação à etnia, que é a cultura, tá? Em relação, como eu falei, à orientação sexual. Então, existe essa diferença. Então, o Ali quer entender isso. Tá? Por que isso ocorre no nosso país? Então, nessa aula, nós vamos tentar construir,
né, dentro de um processo histórico, né, como nós chegamos, né, a essa formação cultural, a formação cultural que discrimina pessoas, que age com preconceito. Vamos ao quadro novamente agora. Então, para entender isso, nós vamos começar a entender, né, os conceitos de cultura. Tá? E é importante entender a questão também da antropologia. Tá? Então, a importância do pensamento antropológico na compreensão do comportamento humano. Tá? A antropologia, antropos, vem de ser humano, de ser o homem. Logos vem de estudo. Tá? Então, é estudo do ser humano. Então, a antropologia ela tenta compreender a cultura do ser humano. Ela tenta compreender por que povos diferentes, né, têm hábitos diferentes, costumes diferentes. Tá? Por que outros tipos de pessoas que vivem em outro tipo de sociedade, nós somos todos humanos. Se nós somos todos humanos, por que nós não temos o mesmo comportamento? Tá? Se você for ao Japão, por exemplo, eu tenho uma irmã que mora no Japão, já falei várias aulas isso, né? Ela, quando vem para cá e também manda mensagem contando, né, a diferença que é, tá? que é morar no Japão e morar aqui no Brasil. Por que é diferente? Os japoneses são humanos como nós brasileiros. Tá? O japonês não pertence a outra espécie de ser humano, superior ou inferior. Tá? Os japoneses, eles passam geralmente nos vestibulares, né? Os japoneses são estudiosos, né? Eles são dedicados, eles são disciplinados, né? Eles têm uma cultura, um costume, um hábito dessa disciplina. Né? Então, isso faz com que o japonês consiga melhores resultados, consiga viver de forma mais organizada, com respeito às leis, à ordem social, diferente de nós brasileiros. Então, há uma formação diferente. Então, a antropologia ela quer entender isso. Ela quer entender as várias culturas, o que levou os japoneses a ficarem desse jeito e os brasileiros também e outros povos. A antropologia ela surge no final do século XIX, naquele período que nós falamos na aula passada, que é o imperialismo, né, quando os países europeus estavam buscando novos territórios para expandir os seus mercados. Então, naquele período, eles começam a se deparar com povos totalmente diferentes do povo europeu. Aí eles começam a tentar compreender isso. Povos da Ásia, do Pacífico, de ilhas isoladas, aqui da América, eles vão tentar compreender, né, essa formação do povo. Tá? Índios, né, povos indígenas, primitivos, sociedades simples, como colocam alguns antropólogos, diferente da nossa sociedade. Então, eles vão tentar compreender esse aspecto cultural, né, o que leva essas pessoas a ser diferentes. Naquele período, era predominante o pensamento do determinismo biológico. Havia uma noção científica, né, um racismo científico, que tentava explicar o comportamento e essas diferenças entre os povos no aspecto racial mais genético, tentando mostrar que certos povos eram mais atrasados e outros mais evoluídos por questão de evolução biológica. Tá? É muito forte a questão do evolucionismo, das teorias de Charles Darwin, tá? E a antropologia se apropria disso. Alguns pensadores, como o Morgan ele vai elaborar uma teoria dizendo que há estágios de desenvolvimento da humanidade, devido a essa formação biológica. Então, ele vai dizer que existe a selvageria, a barbárie e a civilização. Os europeus estariam já no estágio desenvolvido, que seria a civilização. Esses povos encontrados, como os povos indígenas, né, povos da Ásia, ali naquele período, eles diziam que eles estavam ainda entre a selvageria e a barbárie. Tá? Então, caberia aos europeus levar a civilização, levar essa etapa superior. É como se eles fossem crianças e os europeus já fossem adultos. Então, os europeus vão ensinar essas crianças, né, do estágio de desenvolvimento a evoluir. Então, aquele modelo, né, de andar sem roupas, né, a forma de organização, a forma de caçar para comer, vida coletiva, então tudo aquilo era primitivo, segundo esse pensamento europeu. Tá? Daí vai se criar uma visão etnocêntrica, tá, naquele período, ou eurocêntrica. O que significa isso? Os europeus como centro da cultura, como referência. Etnocentrismo é quando a sua cultura é uma referência, a sua cultura é superior às outras. Então, se cria esse modelo. Vamos voltar ao quadro agora. Então, além de questões biológicas
que podem determinar ou condicionar os comportamentos, existem também aspectos sociais e culturais. Tá? Isso é que a antropologia tem como objeto. Ela tenta desnaturalizar essa ideia de que as pessoas já trazem isso, né, nos seus aspectos biológicos. Então, a antropologia vai mostrar que não é só o aspecto biológico que determina o comportamento, mas sim questões sociais e culturais, o meio, a forma de vida das pessoas. As posturas etnocêntricas são orientadas para explicações pautadas no determinismo biológico. Então, etnocentrismo, etno, vem de cultura, centrado numa cultura. Então, um exemplo de etnocentrismo é quando você participa de uma religião, você tem a sua crença e você entende que o outro está errado. Tá? Vamos imaginar, você é evangélico e você diz que os católicos, né, estão errados. Tá? Isso é uma postura etnocêntrica. Você está centrando na sua cultura, nos seus valores como superiores. Tá? É quando o europeu, naquele período, colocava a sua cultura e colocava a cultura do índio como atrasada. Certa vez um aluno falou para mim, em sala de aula no ensino superior, ele falou: professor, mas se não tivesse chegado os europeus aqui no Brasil, nós hoje estaríamos todos no meio do mato, andando nus, caçando, pescando para comer. O aluno falou isso aí. Então, veja bem, na visão desse aluno, que é etnocêntrica, né, o padrão de cultura é esse. Né? Eu preciso ter roupas, eu preciso ter dinheiro, eu preciso consumir, eu preciso ter carro, casa. É isso que determina o progresso de um povo. Tá desconsiderando que aquele povo que vivia aqui, os índios, eles eram felizes, eles eram organizados. O fato de você viver no meio de uma floresta não significa que você não é feliz. Não significa que você não come, né, que você não tem uma vida, né, uma qualidade de vida. Tá? Então, nós determinamos o que é qualidade de vida pelos padrões materiais que a sociedade ocidental, a cultura da sociedade ocidental impôs. Tá? Então, você coloca a sua visão. É como você que é heterossexual condenar o outro porque ele é homossexual. Tá? Você está condenando o outro dentro dos seus valores. Tá? Você está desconsiderando, né, os desejos, né, você está desconsiderando a forma de ver o mundo do outro. Tá? Então, cada um tem sua forma de ver o mundo. O homem, a mulher, né, e dentro das classes sociais também. Então, nós temos que respeitar essa cultura do outro, essa forma de ver o mundo do outro. Aí você deixa de ser etnocêntrico, né, ou egocêntrico. Egocêntrico quando o seu ego, o seu eu, né, é o centro. Tá? Você fala: aquele lá é burro. Né? A gente fala: vamos fazer trabalho em equipe. Ah, não, aquele cara ali é burro, eu não quero fazer trabalho com ele. Tá vendo? Isso é egocêntrico. Quem disse que você não tem defeitos? O outro tem defeito, né? Você não. Né? Então você desconsidera isso. E você passa a ver o outro como inferior, desqualificando o outro. Vamos ao quadro novamente. Então, na história do Brasil, houve uma miscigenação de brancos, negros e indígenas. Tá? Guardem bem essa palavra, né? Para quem não conhece ainda esse termo, miscigenação, essa mistura de raças. Tá? Qual que é a diferença entre o termo raça e etnia? Para a antropologia, tá, usando esse termo para compreender as diferenças, é uma questão metodológica. Tá? Raça, para um antropólogo, não existe raça de brancos, raça de negros, né, raça de mulheres, de homens, não existe isso. Tá? Existe a raça humana, é uma raça única. Isso é provado hoje cientificamente entre os biólogos, né, setor da biologia e também das ciências humanas. Tá? Então não existe grupos humanos diferentes em termos de raça. Tá? O que a antropologia quer entender é por que pessoas que têm a forma física diferente são tratadas, muitas vezes, de forma diferente no sentido da relação do poder. Tá? Então, raça seria as diferenças físicas, cor de pele, cor de cabelo. Um exemplo disso é o período colonial brasileiro e, por que não dizer, até hoje. Né? Tem pessoas que, por ter a cor da pele negra, são tratados de forma diferenciada, inferiorizados. Tá? Na sociedade, tem muitas pessoas que, por ter um órgão genital feminino, também são tratados de forma diferenciada, inferiorizadas. Tá? Então, percebo que na hora de você ter o poder, isso acaba marcando presença. Faz diferença você nascer homem ou nascer mulher em determinadas sociedades em relação à qualidade de vida, à forma que você vai viver. Nascer mulher no Oriente Médio hoje significa que você vai ser inferior aos homens. Tá? Então, isso que a antropologia quer entender. Por que isso ocorre? E a etnia seria a diferença cultural, modo de viver, costumes.
Tá? Então, as culturas de brancos, negros e índios se misturaram, né? Transformando-se na cultura afro-brasileira. Tá? Então, nós temos a mistura étnica, que é cultural, que provoca o multiculturalismo, a diversidade cultural, e temos a mistura, né, racial, que é a miscigenação. Tá? Aí você tem a mistura de branco com negro, né, ou como o IBGE vai dizer, nós vamos mostrar também, branco com preto. O branco com preto dá o pardo, que é o negro. O negro, na verdade, é a mistura do branco com preto. Tá? Então, esse forma o negro. Né? A mistura de índios com negros. Né? Aí nós temos caboclos, nós temos uma série, né, de especificações devido a essa mistura racial. Quando você tem um brasileiro, né, que já tem um filho com uma negra, um brasileiro que vem de origem europeia, por exemplo, né, o meu bisavô é italiano, aí eu me caso com uma negra, a mãe dela africana, nós vamos ter um filho, o nosso filho se casa com uma sueca, tá? Então imagine a mistura que isso vai acontecer, em forma de cabelo, de olhos, a formato de nariz, né? Então você tem essa forma diferente também, fisicamente falando, sem contar a questão étnica, tá? Que você vai misturando o costume africano, dependendo da região da África, costume brasileiro, europeu, dependendo da região da Europa, né? Se você é descendente de italiano é uma coisa, se é de espanhol é outra coisa, porque são costumes diferentes daqueles povos, a forma de comer, a forma de falar, tá? E quem é italiano tem outras maneiras, né? E fisicamente, biologicamente também falando, os italianos parece que têm certas pintas, verrugas, eu tenho muito disso, o médico fala, você é descendente de italiano, tá? Então o italiano ele herdou isso no seu DNA, do ponto de vista físico. Tá? Então, percebo que tem toda essa mistura que se cria, né, dessa formação, né, do povo brasileiro. Vamos ao quadro novamente. Então, essa formação forma uma identidade nacional, tá? Que nós falamos também um pouco na aula passada, que se torna muito complexa dentro da modernidade. Né? A identidade nacional seria construída de acordo com a cultura de determinado contexto. A coexistência de diferentes grupos culturais, como índios, europeus e africanos, construíram, né, a identidade nacional brasileira. Tá, o problema é que nós tivemos aqui, no caso do Brasil, nós tivemos centenas de povos indígenas, não era um povo só, então você tem centenas de etnias, com misturas também raciais, né, de cor da pele, cabelo também diferentes. Você tem os europeus, né, a princípio os portugueses, e depois os africanos, que também não veio um povo único. Tá? Foram trazidos para cá 3 ou 4 povos diferentes da África, na época da escravidão. Os sudaneses, os angolanos, né? Tem toda uma região da África, e eram povos que tinham uma linguagem diferente, cultura diferente. Tá? Então eram povos diferentes. Então essas 3 matrizes raciais e culturais formaram o povo brasileiro. Só que dessas 3 matrizes prevaleceu um elemento. Racialmente falando, houve a mistura, brancos, negros e índios. Culturalmente falando, não houve essa mistura. Tá? Culturalmente falando, nós pegamos poucos elementos culturais do índio, do negro, e prevaleceu a cultura do branco. Tanto que nós falamos a língua portuguesa, nós temos a religião cristã, grande parte dos brasileiros, de cada 10 brasileiros, 9 são cristãos e pelo menos uns 8 são católicos. Tá? Então, o catolicismo, depois o protestantismo na Europa, muito forte na nossa cultura, na nossa maneira de ser. A religião também acaba influenciando os nossos costumes, a nossa forma de casar, né? A questão de nós sermos heterossexuais ou homossexuais, isso tem muito a ver também com a religião. Tá? A questão de ser bígamos, né? De você não poder ter mais de um cônjuge, né? Você não poder ter mais de uma mulher ou um homem, tá? Isso significa também um aspecto religioso. Então, nós temos uma grande influência na nossa maneira de se vestir, na forma de morar, na forma de organizar nossas famílias, de trabalho. Tá? Então, nós temos uma grande influência dos europeus. A nossa cultura, nas nossas aulas, nós estudamos a história da Europa, né? A história do mundo europeu ocidental, que é o feudalismo, o capitalismo, que deu origem ao nosso modelo, a Revolução Francesa, o modelo político republicano, o modelo do direito que vem dos romanos, né? Muitas coisas dos gregos.
Então, a filosofia, as ideias, as palavras, né, que vem do latim, do grego. Então, quanta coisa veio dos europeus. E nós temos pouca coisa em termos de proporção, tá? Entenda que nós temos essa mistura, mas a proporção é maior para o lado europeu. Nós temos poucas palavras em termos do nosso vocabulário, né? Se você pegar quantas palavras vêm, né, dos africanos e dos indígenas, representa qual percentagem aí dentro da nossa linguagem. Nosso comportamento, né, a maior parte do nosso comportamento vem de onde? A nossa comida. Tá? Em algumas regiões do Brasil, eu percebo que isso é maior ou menor. No caso, aqui no sul, do sudeste para o sul, né, especialmente que Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né, São Paulo, dependendo da região de São Paulo, você vai ter mais forte a presença europeia, da cultura europeia. Mais para o norte e nordeste, você já vai ter mais elementos, não quer dizer que é predominante também, mais elementos indígenas e dos africanos. Tá? Então, percebo que também o país se torna um país diversificado. Daí a dificuldade de definir a nossa identidade nacional. Vamos ao quadro novamente. Tá, então, se construiu uma ideia no Brasil que essa mistura, né, gerou no Brasil uma democracia racial. Tá, então, se acreditava, no final do século XIX, né, se defendia o racismo, né, científico, se defendia o branqueamento dos brancos, do povo brasileiro. Diziam que o Brasil, a origem do fracasso, né, do subdesenvolvimento do Brasil no início do século XX era devido a essa mistura. Então, se o brasileiro fosse purificado no sentido de se tornar branco, o brasileiro seria desenvolvido como os europeus. Tá? Então, naquele momento, começou um grande debate. Né? E para contrapor essa ideia, Gilberto Freire escreve Casagrande e Senzala, e depois Sombrados e Mocampos, na década de 1930, né, onde ele vai tentar mostrar essa mistura, a importância dessa mistura, né, contrapondo aquela ideia, daquele pensamento também, né, de branqueamento, né, que prevalecia. Tá? Mas o Gilberto Freire, do jeito que ele escreveu a obra dele, deu a entender para alguns que ele estava propondo que o Brasil, devido a essa mistura e essa contribuição da cultura indígena e também a cultura africana, o Brasil teria uma democracia racial. O Brasil seria um exemplo para o mundo. Tá? Então, essa mistura seria harmoniosa, estava sendo harmoniosa. Ao contrário de outros países, onde o racismo era mais severo. Então, o Brasil não. Né? E depois foi se construindo historicamente essa ideia de racismo, ou melhor, de democracia racial no Brasil. Até que alguns autores, né, como Florestan Fernandes, pesquisas também da ONU, da Unesco, né, da USP de São Paulo, começaram a desmantelar essa ideia, tentando mostrar que não. O que havia, essa ideia de democracia racial era um mito. Então, era o mito da democracia racial. No Brasil, na verdade, havia racismo. As pesquisas mostravam. Florestan Fernandes escreveu um livro que chama Integração do Negro na Sociedade de Classe, onde ele mostra, né, que existe realmente nessa desigualdade entre brancos e negros, e não só por fatores econômicos. Né? Alguns diziam que não, o problema era econômico. A desigualdade era econômica social e não racial. Tá? Então, Florestan Fernandes e outros pesquisadores começam a mostrar que não, que foi construído historicamente no Brasil essa ideia de racismo. Vamos voltar ao quadro agora. Tá? Então, começa a se falar no mito da democracia. Por que mito? Porque começa a se provar que não. Né? A originalidade da miscigenação do povo brasileiro, né, segundo se colocava naquele período o Gilberto Freire. Tá? Então, nós temos aqui uma pesquisa, né, alguns dados do IBGE, tá? Vai mostrar que em 2016, nós tínhamos 8,2% da população era preta, declarado preto, tá? E 46,7% declarado pardo. Qual a diferença para o IBGE entre o preto e o pardo? Preto é aquele que praticamente não tem mistura. É o negro mesmo, aquele preto, né? Não vou falar negro porque vai confundir ali com o pardo. Preto é o preto que vem da África. Quando ele se mistura com o branco, ele forma um negro. Ele forma um pardo. Tá? Ele forma os morenos, como nós chamamos, né? Alguns conhecem. Tá? Então já é misturado. Mas, enfim, você pegando 46% de pardos mais 8% de pretos, você tem 54% de negros, ou da raça negra, ou afrodescendente. Tá? Então você tem essa mistura de 54%.
Ou seja, mais da metade da população brasileira é autodeclarada, né, pretos e pardos. Tá? Mais da metade. Sem contar aqueles que na hora do IBGE pesquisar, tem pessoas que não gostam de se autodeclarar como pretos ou pardos. Eles acabam falando que são brancos. Eles são, na verdade, afrodescendentes, mas se declaram brancos, por questão de preconceito, por sérios fatores. Tá? Enfim, o Brasil tem mais da metade da população negra. Entretanto, se eu pedir para você fazer uma pesquisa, eu quero que você levante para mim o nome de 100 pessoas negras na cidade que você mora. Aonde que você vai procurar essas pessoas negras? Nos bairros pobres ou nos bairros ricos? Nos bairros ricos, você vai encontrar muita gente negra. Nos bairros pobres, você encontra mais negros? Tá? Se eu pedir para você trazer para mim o nome de 30 médicos, ou pelo menos de metade dos médicos da sua cidade, ou um número relevante de médicos negros. Você conhece quantos médicos negros? Você já foi atendido por um médico negro? Quantos dentistas negros você já frequentou? Quantos empresários negros você conhece? Engenheiros. Quantos engenheiros negros você conhece? Tá? Então, vamos observando que quando a gente coloca na relação de poder, né, os negros geralmente, na sua maioria, são 54% da população. Na maioria dos negros, ocupam cargos inferiores, com menos remunerações, profissões inferiorizadas, né, no ponto de vista econômico. Né, os negros têm menos acesso aos estudos, isso são pesquisas que mostram. O negro consegue estudar menos do que o branco. O negro ganha menos do que o branco, nas pesquisas também mostram isso. Ou seja, os dados mostram que você tem mais pessoas brancas entre os ricos do que os negros. Você tem menos pessoas brancas entre os pobres e tem mais negros. Por quê? Tá? Porque se o negro representa 54% da população. Nós só tivemos um presidente da República negro no Brasil, Nilo Peçanha, de 1909 a 1910. Ele era vice de Afonso Pena, se eu não me engano. Quando o Afonso Pena morreu, o Nilo Peçanha assumiu. Um presidente negro numa população que se autodeclara mais da metade de negros. Né? Então percebo que alguma coisa está errada aí. Né? Então nós queremos compreender o porquê disso. É isso que a antropologia quer entender. O porquê que isso ocorre. Por que que num país onde mais da metade da população é negra, da cor da pele negra, afrodescendentes, tá? Por que que nesse país essa população, que é a maioria, não consegue ocupar cargo de poder? Tá? São inferiorizados, são rejeitados em alguns casos. Por quê? Tá? Nós só tivemos um membro do Supremo Tribunal Federal negro até hoje, Joaquim Barbosa. Na cidade que eu moro, eu me lembro que nos anos 1980 até 1990 ali, na década de 1980, nós tínhamos um médico negro. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa, ele ia lá e ele era muito conhecido, o Dr. Clímaco, já falecido, porque ele era o único médico negro da cidade, uma cidade londrina, na época com uns 200, 300 mil habitantes. Tá? Um médico negro. Ele foi o primeiro médico negro e ele era um dos únicos até então. Depois começaram a vir outros. Hoje nós temos qual o percentual? Tá? Na região que eu moro, nós temos 25% de negros autodeclarados. No norte e nordeste, se você mora na Bahia, provavelmente nós temos quase 80% de negros autodeclarados. Dependendo da região do norte e nordeste, é 70% mais ou menos a média. Aqui no sul, chega a 25%, 30%. Nós temos menos negros aqui no sul do que no norte e nordeste. Né? Então, veja as condições também, né, do país, do ponto de vista histórico, a formação econômica brasileira. Por que que o sudeste e o sul se desenvolveram, do ponto de vista econômico, mais do que o norte e nordeste? Tá? Então, tem toda também uma outra explicação que, infelizmente, nós não temos tempo, né, aqui para poder estar detalhando. Vamos voltar ao quadro agora. Então, a relação entre as três raças não foi harmoniosa, daí o mito da democracia racial. Foi feita de maneira subalterna, seja pela escravidão dos negros, pelo genocídio dos índios. Apesar da intensa troca cultural, prevaleceu a cultura do branco europeu. O processo de colonização, que foi dos brancos, foi impulsionado pelos interesses dos portugueses. Na história oficial, os brasileiros aparecem como um povo católico, de língua portuguesa e de cor branca.
Tá? Até pouco tempo atrás, você tinha os livros didáticos contando a história do Brasil, contava essa história. Né? Eu estudei, na minha época, né, isso nos anos 1970, né, que alguns até defendem e falam que naquela época a educação era boa. Né? Naquela época, pelo menos história, a gente aprendia, via os europeus, não como colonizadores que vieram aqui, tirar nossa riqueza e levar embora. Nós vimos, a gente analisava como se fossem heróis. Tá? Pedro Álvares Cabral era um herói que veio aqui para o Brasil, salvou nós daquela selvageria que tinha aqui, que eram os índios. Depois os índios, né, não quiseram cooperar. Essa é a ideia, é o que eles passavam para a gente. Eles não querem cooperar, trouxeram os negros, é como se o negro viesse para cá também, né, voluntariamente. Né, daí o negro se tornou escravo aqui, aí sempre, né, colocando de forma inferior a posição do negro e do índio. Eu nunca esqueço que uma vez, eu devia ter uns 6, 7 anos de idade, eu era muito pequeno, minha família foi viajar para o Mato Grosso, e aqui onde eu morava, se falava muito que no Mato Grosso tinha muito índio, ou muitos índios naquela época, nos anos 1970, 1980. Quando meu pai entrou no Mato Grosso, que ele falou, estamos entrando no Mato Grosso, eu me escondi debaixo do banco do carro lá atrás, com medo, porque na minha cabeça, até porque eu assistia isso na televisão, nos filmes, os índios iam capturar minha família, ia colocar a gente num grande caldeirão, ia cozinhar minha família inteira e comer, porque os índios comiam a gente. E é isso que a gente aprendia. Tinha filmes na televisão chamados de Buffalo Bill, Chaparral, eram filmes de heróis norte-americanos, soldados americanos, que caçavam índios. O índio sempre era o vilão da história. Eu tinha um brinquedo que eu ganhei do meu pai, que era o Forte Apache. Era um brinquedo com soldado americano e índios. Adivinha quem caçava quem ali, na minha brincadeira? O soldado americano matava o índio. Tá? Porque o índio é ruim, o índio come gente, é selvagem. Essa era a visão que nos passava sobre os índios e sobre os negros também. As favelas que se construíram em volta da minha cidade, onde a maioria que morava era negro, tá? Também se criava essa ideia de que o negro é perigoso. Tá? Tinha um senhor que morava no bairro perto da minha casa, era um negro chamado de perigoso. Quando criança, a gente tinha medo daquele senhor. Por quê? Perigoso. Você chama uma pessoa de perigosa porque ela é perigosa, não é mesmo? Então, vejam bem, você vai colocando estereótipos, você vai construindo no imaginário das pessoas essa visão de que o branco é superior, né? E o negro e o índio eram pessoas inferiorizadas. Vamos ao quadro novamente. Então, para entendermos o que é o Brasil, é preciso compreender a formação da população brasileira, a construção dos valores por ela propagados, a influência da cultura nas relações sociais e na constituição da nação brasileira e de sua identidade. Tá? Então, quer entender o que é o Brasil? Quer entender se tem racismo ou não, se é mito da democracia racial ou não é mito, se há ou não democracia, tem que estudar a história do Brasil. Tá? O problema é que grande parte do nosso povo não conhece a história do Brasil. Conhece muito pouco, ouviu falar, né? Ouviu falar que Pedro Álvares Cabral, mas o que foi aquilo? Né? O que foi a colonização naquele período? O que foi o mercantilismo? Tá? Então, nós temos que entender o processo. O que foi a escravidão no Brasil? A libertação dos escravos. Né? Eu aprendi também na escola que a princesa Isabel era uma heroína. Minha avó chamava Isabel por causa da princesa Isabel. Tá? Então, percebo que a princesa Isabel é heroína, salvou os negros da escravidão. Olha que mulher maravilhosa. É isso que nós aprendemos. O que nós não aprendemos, que o professor na época não ensinou para a gente, é que a princesa Isabel decretou uma lei que teve pressão, né, do imperialismo inglês, isso não foi contado, mas ela libertou os escravos e os escravos foram postos para fora da fazenda sem nenhuma ajuda, sem nenhum auxílio. Se a princesa Isabel estava preocupada com o negro, por que não indenizou essas pessoas, não dando um dinheiro para eles sobreviverem, terras para eles plantarem? Em 1850 criaram a lei de terras no Brasil, que só favorecia pessoas brancas, negro não podia arrendar terra. Então eles já criaram, sabendo da libertação, já começaram a criar leis para impedir que o negro livre se apossasse das terras. Entendeu? Então não foi gerado nenhuma condição para o negro sobreviver na sociedade. Tá, e tá aí, ó. Né, nós temos 3 ou 4 gerações, de 1888 para cá, né, 3 ou 4 gerações, deve dar mais ou menos isso, né, de pessoas que vão nascendo, né, na pobreza, na miséria, com muita dificuldade, enfrentando ainda essas questões culturais que nós temos no Brasil. Vamos ao quadro novamente.
Tá, então nós chegamos agora aqui numa pergunta, né, para vocês manifestarem também, né, se vocês estão contra ou a favor do que eu estou falando aqui, né, pode ser que eu estou falando aqui e você fala, não, esse professor está totalmente errado na história dele, né, então agora é o momento de vocês também revidarem, né, e colocarem suas opiniões, tá? Então, na sua opinião, há democracia racial no Brasil? Tá, eu gostaria que vocês debatessem com seus amigos aí da sala, tá, mostrassem as suas ideias, tá, e daqui a pouco nós voltamos para debater todos em conjunto.
Estamos de volta, né? Demos um tempinho para vocês estarem discutindo com os colegas. Tá? O objetivo dessas atividades é exatamente esse, é esse debate que vocês fazem aí. Tá? Se não tem debate aí, não tem muito sentido. Né? Muita gente manda pergunta, quando a gente percebe esse termômetro também, quando a coisa está fervendo ou não. Né? Agora, por exemplo, veio muitas perguntas, muitas questões. Tá? Então, eu agradeço muito a participação de vocês, né? E o objetivo maior é esse debate que vocês fizeram aí. Tá? Vamos ver a aluna Alana, do Polo do Senador Pompeu, pergunta sobre como o preconceito com estilos de pessoas que usam tatuagens e piercings podem ser abordado nessa temática. Vejam bem que aí existe um padrão cultural que se constrói de valores, né, dentro dos valores mais conservadores, né, valores morais, muitas vezes, pautados, né, nessa visão tradicional. Né? Então, quando você tem, né, usa uma tatuagem, né, um piercing, né, vou aproveitar a ideia do Durkheim, né, do fato social, né, você sofre, né, uma punição da sociedade. Tá? Por exemplo, se você vai procurar um emprego, né, numa empresa, dentro do recurso, uma entrevista de emprego, você vai com um piercing, tá? Isso pode prejudicar a sua contratação? Tá? Depende muito também. Se você vai ser contratado para trabalhar numa loja, no shopping, né, uma loja que vende skate, por exemplo, esse tipo de produto, talvez até o empregador goste, né, que você tenha tatuagens e tenha aquele estilo mais jovem, mais moderno. Recentemente, vocês viram a polêmica que nós estamos tendo, né, quando o presidente da República ele manda tirar, né, do ar uma propaganda do Banco do Brasil, porque mostra, né, pessoas tatuadas, cabelo pintado, né, um público diferenciado dentro dos padrões, né, conservadores de alguns. Né, então ele manda tirar do ar, porque ele fala que não é esse o público que o banco quer atingir. Né, então percebam bem como que há esse preconceito, né, em relação a essas pessoas que agem de forma diferenciada. Né, isso vai depender muito de cada sociedade, tá, de cada meio social que a pessoa está inserida. Cacoal, Rondônia, né, professor, a supremacia branca, é o Emerson, né? Professor, a supremacia branca é uma forma de racismo centrada na crença de que os brancos são superiores a pessoas de outras origens raciais? Exatamente. Tá? Quem defende essa ideia, um exemplo disso, o nazismo, né, esse racismo científico que eles colocam, né, da questão da eugenia, que vai estudar essa diferenciação entre grupos humanos como se tivessem sub-raças. Tá? Então, coloca o branco como supremacia. E existem também, tá? Pode acontecer também, né, de você ter negros que defendem a supremacia também. Tá? Existem pessoas negras que também defendem, né, que deveria ser dos negros. Há umas décadas atrás, um cantor famoso aqui no Brasil, negro, ele queria montar um canal de televisão só com negros. Só com negros. Aí não foi permitido pela lei. Tá? É só negro que teria. Eu conheço pessoas do movimento negro, né, que até eu discuto com ele, debato com ele, falo para ele, o Idalto, né, um grande amigo, falo, Idalto, né, nós não podemos também inverter a coisa, né, chegar um momento que o negro não vai defender, o branco não vai defender a supremacia, mas você vai ter o negro colocando, né, o racismo negro, tá, ao invés do racismo branco. Né? Então, nós também temos que defender a igualdade, uma coisa é homens e mulheres. Né? Não podemos defender que a mulher vai ser superior ao homem. Nós temos que defender que vai ser igual. Tá? Então, essa ideia de um superior ao outro, nós temos que não defender. Né? Porque senão você acaba resolvendo um problema e criando outro. Mato Grosso está, né, dizendo de querência do Mato Grosso. Né? Entendemos que ainda não há democracia, pois a representatividade política não representa adequadamente todos os grupos sociais do Brasil. Tá? Então, pegando a história, né, nós não temos essa democracia. Tá? O que nós temos no Brasil é diferente dos Estados Unidos, por exemplo, é uma democracia, ou melhor, uma igualdade racial mais zelada, mais disfarçada. É um racismo disfarçado. O brasileiro não assume que é racista. Tá? O brasileiro não fala que é racista, nas suas práticas, de forma bem sutil, é que ele mostra isso. Né? Os números mostram isso. Alguma coisa está errada aí nesse processo, só que é muito sutil. Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que na década de 1950, 1960, tá, os Estados Unidos havia segregação aberta, lugar para branco sentar no ônibus. Tem até a história da Rosa Parks,
uma costureira, ela entra no ônibus, o ônibus está praticamente vazio, né? Ela entra, ela senta no ônibus, ela é negra, ela senta, depois outro negro senta também, aí começam a chegar vários brancos no ônibus. Aí o motorista pede para os negros levantarem. Fala, levantem os negros porque os brancos vão sentar. E o lugar é deles. A Rosa Parks se recusa a levantar. Os outros levantam e ela diz que não levanta. O motorista insiste, ela não levanta, aí ele chama a polícia e ela vai presa. Aí desencadeia ali uma série de movimentos, né, naquela época, pelos direitos dos negros. Tá? Então o negro não tinha lugar no ônibus. Havia banheiro para negro e banheiros para brancos. Só que o banheiro do negro era lá longe. A pessoa no shopping, você vai num shopping, você é negro, você não pode frequentar o banheiro, porque é só dos brancos. Aí se pergunta, onde é que o negro vai no banheiro? É lá fora do shopping, lá longe. Era assim que funcionava. Tem vários filmes americanos retratando, né, questões reais, né, que vão mostrar essa questão. E a Rosa Parks também, tem filmes sobre ela. Rosa Parks, que conta a história dessa luta dos negros nos Estados Unidos. Lá era mais aberto. Na África do Sul também, o apartheid, né, entre negros e brancos, bairros só de brancos, calçada só para branco, tá? Escola só para branco. Tá? Então era mais aberto. No Brasil não, é uma questão mais sutil. Vamos ver aqui do Paraná. Sou branco e minha esposa é negra. Temos 2 filhos. Eles nasceram brancos. Alguns dias atrás, minha esposa estava com nossa filha de 10 meses. Chegou uma mulher e perguntou se minha esposa era babá da criança. Olha só, tá vendo? Tá aí, ó. Tá? Eu poderia também contar vários exemplos aqui, infelizmente não dá tempo. Né? Eu tenho vários exemplos que a gente pode contar de amigos negros e eles contam pra gente essa história. Você que é negro, né, que tem a pele negra, talvez possa contar melhor do que eu. Eu sou branco, né? Eu sou um branco falando negro, né, como um amigo meu fala. Né? Então, mas você que sofre no dia a dia, como nosso colega aqui do Paraná, né, o Fabiano Martins, não sei se é o tutor, é o nome dele, né, que tá contando aqui. Né? Então, ele está mostrando essa realidade que existe na prática e não precisa ir muito longe para poder enxergar isso. Vamos ao quadro novamente. Então, nós temos uma outra situação, um problema agora, que vai, né, provocar um pouco mais de polêmica e debate, que é a questão das cotas sociais e raciais. Então, tem uma situação, um problema que está no nosso material didático, é a história da Andréia, uma mulher jovem negra, que mora na periferia e nasceu em uma família pobre. Teve seu ingresso na universidade possibilitado por meio das cotas sociais, instrumento voltado para a inclusão de pessoas de baixa renda nas universidades. O que são as cotas? O que são e quais os objetivos das políticas de ações afirmativas? Quais grupos elas pertencem? Essas políticas podem ajudar no desenvolvimento de uma sociedade mais justa e menos desigual? Tá, então vamos por parte, né? Primeiro, o que são as cotas? Cotas sociais são vagas reservadas para alunos de escolas públicas. Tá? Então, dentro da lei das cotas, se eu não me engano, lei 12.711, eu não sou muito bom de guardar número, né? Mas essa lei das cotas vai dizer que 50% das cotas das universidades ficam reservadas, né, das vagas de cada curso, né? Metade é para alunos que estudaram os 3 anos do ensino médio em escola pública, integralmente. Se você estudou 1 ano numa escola particular, você já não teria direito às cotas, tá? As cotas sociais. E desses 50%, metade, ou seja, 25%, é para aluno com renda superior a 1 salário mínimo e meio, e a outra metade é para aluno com renda inferior a 1 salário mínimo e meio. Tá? Então, 50% você divide no meio, 25, 25. E a outra proporção das vagas depende do censo do IBGE, aí são as cotas raciais, né, que envolvem negros, pardos, afrodescendentes e indígenas. Tá? Então, no caso aqui, envolveria, você ter que ter a pesquisa do IBGE no seu estado, qual o percentual de negros, pardos e indígenas que envolve isso. Vamos ao quadro novamente, que nós vamos mostrar isso. Tá, então, antes de nós entrarmos nessa discussão, que nós temos um slide aqui que vai mostrar exatamente essa proporção que nós estamos falando no sistema de cotas, tá? Para entender a questão das cotas, muita gente é contra, né? Eu percebo nos debates que nós fazemos aqui com vocês, né, nos demais alunos, a grande maioria é contra o sistema de cotas. Tá? Então, nós temos que fundamentar primeiro
né, vamos tentar analisar alguns conceitos, né, para a gente poder entender bem, né, o porquê do sistema de cotas. Por que tem isso na sociedade brasileira? Tá, então, primeiro nós temos que entender o conceito de preconceito e discriminação. O que é preconceito? Preconceito envolve um valor moral, valor ético, tá? Uma concepção, são ideias. O preconceito se forma culturalmente. Ninguém nasce com preconceito. Tá? Quando nasce, conforme o meio que você vive, eles, de acordo com aquela criação, de acordo com aqueles valores que vão te educando, te socializando, né, você vai aprendendo. Depende do processo de socialização. É o que eu falei no exemplo anterior, né, o exemplo que eu citei em relação à minha infância. Tá? Então, se construiu, né, assistindo televisão, brincando, e é professor, e é a família contando piada de negros, de índios. Né? Uma vez o aluno subiu na cortina da sala de aula, a professora, desce daí, seu índio, indião. Né? Daí nós apelidamos o cara de índio, indião. Né? Porque ele ficava trepando nas coisas, subindo, quebrando. Ou seja, então o índio só faz isso. Né? A professora queria mostrar isso, que índio destrói, é selvagem. Né? Então percebe como você vai construindo esses valores culturais? É no dia a dia. Né? É com piadinha mesmo. Piadinha de mulher, disso, daquilo, você vai construindo essa ideia. Tá? Então, o preconceito ele é construído nesses valores, né, nas ideias. Vamos voltar ao quadro agora. O preconceito, ele gera discriminação. Discriminação seria mais voltado para a ação. Tá? Então, a discriminação é ação. O que quer dizer isso? Quer dizer que, devido ao preconceito que se cria, você passa a discriminar pessoas. Você passa a segregar pessoas, a separar pessoas na sociedade. Tá? Então, você passa a não deixar as pessoas serem inseridas, terem acesso. Tá? Então, você discrimina esses grupos, que é o caso dos negros, é o caso das mulheres. Né? Tem muita mulher que é discriminada. É caso também dos pobres. Né? Então, tem fatores geradores de preconceito e discriminação. Né? No caso econômico, preconceito de classe. No caso sociocultural, é como nós falamos de gênero, né? Mulheres, pela orientação sexual que você tem, né? Você assumir que você é um homossexual na sociedade, você pode sofrer discriminação. Raças, etnias, tá? São valores culturais, pode ser até por questões religiosas, certo? Esses dias atrás, um aluno disse que foi procurar um emprego, na ficha estava lá religião, era para colocar a religião dele, e ele ficou meio preocupado. Tá? Então ele me perguntou, professor, o que eu coloco, né? O que eu deveria colocar ali? Eu deixei até em branco, ele falou. Porque se eu coloco que sou católico e o empregador é um evangélico pentecostal lá, daqueles radicais, ele pode não me contratar porque eu sou católico. Se eu coloco que sou evangélico e ele, né, o outro é católico, né? Agora, e se eu coloco que sou do candomblé? E se eu coloco que sou da Umbanda? Será que isso pode pesar na minha contratação? Se eu coloco que eu não acredito em Deus nenhum, eu sou um ateu, falo, Deus não existe, coloco ali. Será que o cara já rasga a ficha ali e fala, esse aqui não serve que não? Né? Então, percebam que pode gerar um fator de preconceito e discriminação, sim. Tá? De discriminação, né? Porque o preconceito é criado. Preconceito entre religiosos, né, também é criado, entre os islâmicos, né, entre católicos, evangélicos, né, e demais. Nós falamos das religiões afrodescendentes, né, que sofrem muito isso. Tá? Então, percebo que são vários fatores aí que criam isso. Vamos lá ao quadro novamente. Então, preconceitos e discriminações fazem parte da cultura da sociedade e resultam na reprodução de desigualdades sociais. Tá? Então, faz parte da cultura. Lembrando que a cultura se forma. Tá? Ninguém nasce com a cultura. Ninguém nasce com religião nenhuma. Tá? Se eu perguntar na nossa prova, né, João... Tá? João, ele é neto de católicos, tá? E o pai é evangélico. Com qual religião João nasceu? Se você responder que ele nasceu católico ou evangélico, está errado. O João nasceu sem nenhuma religião. O João se tornou católico ou evangélico, depende do meio dele, que ele viveu. Tá? Eu não vou herdar a genética, o meu avô era católico, está no DNA. Não existe isso no pensamento sociológico, antropológico. Tá? Ninguém herda a cultura de ninguém. Tá? Ninguém herda a linguagem, ninguém herda a ideologia. Tá? Ninguém nasce comunista ou capitalista.
liberal, ninguém nasce assim. Nós vamos vivendo e aprendendo conforme o meio. Nós somos formados. Isso é importante, não é mesmo? Porque se nós queremos acabar com o racismo na sociedade, nós temos que mudar esses valores. Nós temos que construir novos valores. Nós temos que combater o racismo a todo custo, combater o machismo, combater a homofobia, não é mesmo? Combater o desrespeito aos idosos, né? Aqueles que maltratam crianças, entendeu? A violência. Nós temos que pregar a cultura da paz, né? Então, se você quer construir uma sociedade diferente, tem que começar assim, né? E volto a insistir, como eu falei numa das aulas passadas. Se você quer mudar tudo isso, primeiro muda você. Tá? Primeiro pensa em você. Não fica pensando em mudar o outro se você está também agindo de forma equivocada, errada. Né? Então, primeiro muda você, depois muda o outro. Vamos ao quadro novamente. Preconceito e discriminação são mecanismos de manutenção de privilégios sociais para determinados grupos e negação de direitos a outros. Então, você cria preconceito, você gera discriminação com o objetivo de manter privilégios sociais, grupos de poder, né, que vai desqualificar o outro de alguma forma. Existem movimentos que lutam para que a diferença seja um fator não de desigualdade, mas de diversidade e promoção da igualdade de condições na sociedade. Está aqui nessa bela frase: ser diferente não é um problema. O problema é ser tratado diferente. Então, as diferenças existem. É normal ser diferente. É normal você ser diferente do que eu sou. O que não é normal é um de nós dois querer ser superior ao outro. É usar essa diferença para, né, maltratar o outro, excluir, discriminar. Homens e mulheres, é normal você ter essa diferença entre gênero, entre sexo. É normal, a mulher é diferente do homem, a mulher não é igual ao homem, mas ela não é inferior nem superior. Ela tem qualidades, ela tem defeitos, assim como o homem tem também. Tá? Então, os dois, né, têm essa diferença. Nós temos que lutar para que eles tenham o mesmo respeito, os mesmos direitos. Tá? Não um sobressair o outro, como se colocava e se coloca até hoje, né, o homem superior, para quê? Para manter o privilégio do homem, para manter o poder do homem na sociedade. Vamos ao quadro novamente. Então, as políticas afirmativas, elas surgem, são políticas, tá, elaboradas pelo Estado, que surgem dos movimentos, das lutas. Tá? Então, são políticas de ações afirmativas que visam reparar as desigualdades estruturais, tá, legadas a populações em condições de vulnerabilidade social. Tá? São as minorias. O que é uma minoria? É um grupo que muitas vezes até é maioria numérica, mas historicamente e estruturalmente na sociedade eles não têm poder, tá? Eles são discriminados. No caso dos negros no Brasil, né? É um grupo que representa a maioria, mas são discriminados. É o caso das mulheres também. Mulher representa também, se não é metade da população, até mais, né? Mas, entretanto, as mulheres são desqualificadas, né, perante a nossa cultura, em algumas regiões mais e outras menos. As políticas afirmativas são consideradas políticas de discriminação positiva. É afirmar a diferença para a produção de igualdade de condições sociais. Então, por que discriminação positiva? Ela afirma que há diferença, ela considera, são leis que consideram que há pessoas diferentes, mas que defende a igualdade. Tá? Nós somos diferentes, né, fisicamente, nós somos diferentes em alguns fatores, mas nós somos iguais perante a lei. Nós somos iguais, né, perante as condições, as oportunidades. São resultado das lutas dos diversos movimentos, como negro, feminista e de trabalhadores. Tá? Então, a sociedade, ela conquista esses direitos, não são dados. Da importância das lutas, né? As pessoas lutarem pelos seus direitos, a importância das mulheres lutarem pela sua igualdade, das minorias, né, das pessoas mais pobres lutarem para ter condições melhores, direito ao emprego, à moradia, etc, etc. Né? Então, são lutas que vão conquistando melhorias para todos. Vamos ao quadro novamente. Alguns exemplos de políticas afirmativas, para quem não entendeu ainda, né, o que é uma política afirmativa. A Lei 11.645, ela institui o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena em todos os níveis de ensino brasileiro. Tá, inclusive o superior.
Tá? Então, segundo essa lei, 11.645, tem que se discutir, né? Isso que nós estamos fazendo nessa aula, por exemplo, é uma exigência dessa lei. Todas as universidades têm essa obrigação, o MEC fiscaliza e cobra isso. Tá? Claro que eu não estou falando isso que eu estou falando só por causa da lei, tá? Mas é também uma exigência da lei. Emenda Constitucional 72, a PEC das domésticas, regulamenta o trabalho doméstico no Brasil, cuja mão de obra é predominantemente feminina. Lei Maria da Penha, né, que defende a mulher da violência, né, do homem. Lei do feminicídio, né, que está aumentando muito do ano passado para cá, aumentou muito o feminicídio no Brasil. Bolsa Família, políticas afirmativas para pessoas com deficiência, está aqui um exemplo, né, a nossa imagem, vagas reservadas para deficientes. Tá? Então, esse é um reconhecimento, né? Você criar também, né, quando você vai construir uma obra, você criar a acessibilidade, essa preocupação que antes não tinha, né? Uma coisa nova, de algumas décadas para cá. Antes não havia essa preocupação. Então, hoje começa a ter. Então, isso é uma política de ação afirmativa. Vamos ao quadro novamente. Tá, e voltando aqui também à lei das cotas, né, que também é uma política de ação afirmativa, como nós falamos, né, 50% das vagas para alunos reservados, né, oriundos de escola pública, com renda inferior ou superior, né, a um salário mínimo, e proporção de vagas no mínimo igual a de pretos, pardos e indígenas na população da unidade da federação no local de oferta das vagas da instituição. Tá? Então, essa lei depende muito também de cada instituição. Tá? Na Universidade Estadual de Londrina, na cidade que eu moro aqui, eles também têm 5% das vagas, né, dentro das vagas das cotas raciais, para negros que também estudaram em escola particular, 5%. Porque eles entendem que tem negro que ganhou a bolsa numa escola particular, estudou lá, né, porque foi bolsista, e depois perde o direito das cotas. Tá? Então, é uma discussão terrível, né, muito polêmica, né, devido a essa questão da raça, no caso, né, da cor da pele da pessoa. Vamos ao quadro novamente. Então, resolvendo a situação problema número 2, as cotas são voltadas para o acesso de pessoas negras ou indígenas ao ensino superior. Tá? Então, as cotas, no caso aqui, as cotas raciais. Tá? No caso das cotas sociais, elas têm a preocupação, né, de incluir alunos de escola pública. Se o negro ou o indígena estudar em escolas particulares, pela lei tem instituições que não aceitam, tá? Porque na verdade eles estão querendo igualar aí os desiguais, né? Aqueles que são desiguais do ponto de vista econômico vão competir uma vaga no vestibular. Essa discriminação é considerada positiva, pois permite que essa parcela da sociedade consiga ter o mesmo acesso que a outra parcela, como o acesso à educação de qualidade e ao emprego. Tá? Para entender essa questão do acesso, né, entre grupos diferentes, tá, eu vou explicar um pouquinho o que é esse conceito de capital cultural de Pierre Bourdieu. Antes, eu gostaria que você fizesse uma observação aqui nessa charge, né, que faz toda uma análise, uma crítica sobre a questão das cotas. Né? Tá aqui um senhor engravatado, poderia ser um deputado. Né? Universidade para quê? Você joga futebol tão bem, toma a sua cota. Né? E temos aqui um menino negro. Tá? Então, ele está dando uma bola de futebol, né, para o menino negro, dizendo que o menino, a cota dele é jogar futebol e não pertencer a uma universidade, fazendo uma crítica, né, no caso, àqueles que são contra, né, o sistema de cotas. A teoria do capital cultural do Pierre Bourdieu diz o seguinte, que o acúmulo de dinheiro que nós temos forma o capital econômico. Então, quanto mais dinheiro você tem, dinheiro, riqueza, imóveis, né, mais rico você é. Do ponto de vista cultural, ele vai dizer quanto mais acúmulo de certos saberes e conhecimentos que você tem mais capital cultural. Saberes que a sociedade exige para você ter uma ascensão social. Por exemplo, conhecimento científico, acadêmico, escolar, principalmente. Tá? Então, pega uma criança pobre e uma criança rica. Tá? Você tem as duas crianças. A criança rica, desde quando nasce, ela vai, devido aos fatores, né, familiares que ela tem, a questão econômica, né, ela vai ter melhores condições de ter melhor capital cultural do que a criança pobre. A criança rica, quando nasce, o pai já coloca no centro de educação infantil, né, paga caro para isso,
A criança tem todo o cuidado ali, com toda a infraestrutura, né, possível. Quando vai crescendo, já tem celular, tablet, computador, acesso a canais de televisão, né, programas educativos. Na escola também já começa a aprender inglês e um monte de língua, né, um monte de coisa dentro da escola, porque a escola tem uma estrutura. Então ele vai adquirindo um capital cultural. Chega em casa, o pai ajuda ele a fazer a tarefa de casa, o pai está sempre cobrando que ele estude, né? Então há uma cobrança maior da família, que também tem esse capital cultural. O pai está lendo sempre, tá? Então isso acaba influenciando, né? Não vamos generalizar, mas vamos dizer assim, que em média ocorre isso, segundo o Bourdieu, né? Ele tem uma obra que se chama A Reprodução, que vai mostrar o sistema de ensino na França, e essa desigualdade na França, não é nem no Brasil. Então, no caso brasileiro, a criança pobre, geralmente o pai com muita dificuldade financeira, né, vai colocar o filho numa creche, que é um centro de educação infantil. Essas creches no país, né, muitas são precárias, filantrópicas, né, o Estado nem assume a creche em alguns municípios. Tá? Aí o que acontece? Que ela tem dificuldade financeira, né, não é culpa dos professores, né, não é culpa do diretor da creche, mas as condições são muito precárias. Tá? E aí eles têm que cuidar dessas crianças, né, cuidar mesmo, né, porque naquela situação tem poucas condições para poder fazer um bom trabalho. Aí a criança vai crescendo, chega em casa, o pai também já trabalha o dia todo, ou o pai também já não tem esse capital cultural para passar para o filho. Sei que os filhos vão crescendo, quando o pobre tem 15 anos, já vai trabalhar com o pai, ou vai trabalhar em algum lugar para conseguir dinheiro, ou até antes disso. O rico não, ele vai só estudar. Tá? Daí, quando chega com 18 anos, o rico vai para o vestibular. E o pobre, né, quando chega com 15 a 18 anos, a pessoa mais rica estuda o dia inteiro. Estuda de manhã, de tarde, à noite, está sempre estudando. O pobre não, ele trabalha, chega em casa cansado e ainda tem que ler alguma coisa, fazer alguma tarefa que o professor pede. Aí os dois vão competir no vestibular. Quem que entrava? Os números eram bem claros antes do sistema de cotas. Tá? Os cursos mais procurados, como medicina, as engenharias, né, alguns cursos da área da administração, direito, né, também na área de odontologia. Então, os cursos mais procurados eram preenchidos por pessoas mais ricas. Principalmente a medicina, né, que é muito procurado. Tá? E os pobres geralmente não entravam nas universidades. Tá? Ou depois que teve a expansão da universidade, né, paga, houve uma inversão. Os ricos entram na universidade pública, gratuita, e os pobres vão para a universidade paga, porque não tem vaga para eles na pública. O vestibular é mais acirrado. Então, eu percebo que gerou ali um grande problema. Então, o que o Bourdieu diz? Ele diz que isso gera uma desigualdade. Tá? O próprio sistema produz a desigualdade. Ele faz com que o rico fique rico e o pobre fique pobre. Poucos pobres vão ter condição de sobressair numa situação dessa. Alguns conseguem. Né, num ato heróico ali, de muito estudo, muito esforço, ele consegue. Mas as condições não são iguais. Não é questão de conseguir ou não conseguir. A questão é de democracia, de justiça. Tá? É a mesma coisa, vamos apostar uma corrida? Vamos apostar uma corrida, tá? Eu com você. Tá? Mas eu vou sair 1 quilômetro na sua frente. Tá? Vamos ver se você ganha. Tá? Então, se eu me esforçar um pouquinho, eu ganho. Eu estou 1 quilômetro na sua frente. Tá? A prova tem 2 quilômetros, tá? Eu saio 1 quilômetro na tua frente. Vamos ver se você ganha. Tá? Então, perceba. E mesmo assim, né? As condições, se você ainda treina o dia todo e eu não treino, mesmo assim eu corro risco de perder ainda, né? Então, depende da situação. Perceba? Mas não é a condição igual. Quando eu coloco alguém 1 quilômetro na frente do outro, as condições já são desiguais. Tá? Então, Bourdieu a teoria do Bourdieu, ele não escreveu sobre as cotas, mas ele nos faz pensar sobre as cotas. Tá? Que é um modelo que visa igualar esses desiguais. Vamos ao quadro novamente agora. Tá, então, nós estamos chegando no momento final da aula, nós temos 5 minutinhos ainda para terminar a nossa aula. Tá, então, eu gostaria que vocês respondessem essa questão. Você é contra ou a favor do sistema de cotas sociais e raciais? Tá, e se você tem também alguma outra questão sobre a aula que você gostaria de colocar, tá? Então, também coloque a pergunta, tá? Que nós vamos responder agora no período final. Nas outras aulas, nós colocamos o Kahoot no final, né, com algumas respostas e perguntas sobre a aula. Então, nós vamos fazer hoje um processo diferente, tá? Então, você mande a sua pergunta, mande a sua opinião, né, que nós vamos estar respondendo aqui, finalizando nossa aula. Tá? Vamos dar alguns minutinhos e já voltamos.
Vamos lá. Então, da Bahia, né, enquanto houver desigualdade social e racial, diferenças econômicas, sou a favor das cotas. Quando o Brasil melhorar e todos tiverem educação de qualidade semelhante, condições econômicas também semelhantes, sendo tratados sem distinção racial, as cotas podem ser extintas. Né, dizem que o projeto surgiu com esse objetivo, né, mas vamos ver até onde, né, nós vamos ter que ter cotas no Brasil, é que vocês estão colocando mesmo. Né, que quem dera chegar um dia, né, que não precise mais, né, que as condições sejam iguais. Né? Eu acredito que você, dando condições do ponto de vista econômico, automaticamente também você começa a igualar a questão dos negros, porque os negros estão entre os mais pobres. Embora o problema do Brasil não é só econômico. Tá? O negro rico é também tratado de forma discriminatória. Tá? Então, percebo que o problema também é racial e cultural. Né? Mas você começando a igualar, começando, né, a ter uma inserção dessas pessoas, dos negros, né, de outros segmentos, no meio social, nos cargos de poder, você começa a desmantelar isso. Tá? Eu agradeço muito a participação de vocês, infelizmente não é possível ler todos, né, que enviaram. Tá? Então, eu agradeço muito, peço desculpa para aqueles que nós não lemos, né, as suas questões aqui, tá? Mas agradeço muito a sua participação. Vamos agora ao quadro para nós encerrarmos aqui com o Recapitulando. Tá, então, recapitulando, é um momento onde nós mostramos o que vimos nessa aula. Tá? A importância de compreender o processo histórico, cultural de um povo. Tá? Então, se você quer entender um povo, tem que compreender aquele processo histórico. Por exemplo, nós estamos tendo agora um grande conflito na Venezuela. Tá? Nós temos que entender a história da Venezuela, né, todo o processo que ali tem. Tá? A Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Né? Então, nós temos que entender esse processo. O caso do Haiti, que nós falamos na aula passada também, né? O Haiti já foi uma grande potência mundial. O Paraguai já foi uma grande potência mundial. Então, se nós queremos entender esse povo, nós temos que entender o processo histórico. No caso brasileiro, não é diferente. Se você quer entender o Brasil, estude, né, a história do Brasil. Tem um autor, Darcy Ribeiro, escreveu O Povo Brasileiro. Tá aqui, né, a identidade aqui, o povo brasileiro aqui, que é o Darcy Ribeiro, né, escreveu. Ele vai estar falando de toda a história, né, da chegada dos portugueses, dos africanos, dos índios. E tem em forma de vídeos também que ele gravou. O Darcy Ribeiro viveu entre os índios. Tá? Você entrando no YouTube ali, você assiste O Povo Brasileiro, tem vários capítulos ali, você vai entender bem como se formou, né, a nossa nação. Então, a identidade do povo brasileiro foi formada pela miscigenação de diversos povos. O preconceito e discriminação são construções culturais, tá, que favorecem alguns grupos sociais. Nunca esqueçam dessa construção cultural. Tá? Ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce discriminando ninguém. Não é herdado, não é genético. As políticas de ações afirmativas são um instrumento importante para minimizar as desigualdades sociais e oferecer igualdade de direitos a todos. Tá? Então, as políticas de ações afirmativas são instrumentos importantes. Quem dera, né, se nós não precisássemos de políticas, né, não precisasse de estatuto do idoso para que o jovem não batesse no idoso. Né? Você não precisasse de um estatuto da criança e adolescente para que os mais velhos respeitassem suas crianças. Né? Não precisasse do estatuto da igualdade racial para igualar negros e brancos. Não precisasse da Lei Maria da Penha, né, os maridos não baterem nas suas esposas, mães dos seus filhos. Né? A questão também da homofobia. Tá? Então, quem dera nós não precisássemos dessas leis. Não é mesmo? Não precisássemos de ações afirmativas. Que a sociedade tivesse respeito natural, cultural. Tá? Isso é a educação que cria. Né? Então, nós temos que trabalhar também essa questão da educação na sociedade como um todo, não só na escola, para poder formar pessoas, quem sabe as próximas gerações, né, tenham mais respeito pelos outros, né, por aqueles que são diferentes. Nós estamos encerrando a nossa aula, tá? Agradeço muito a sua atenção, a sua participação nas atividades, tá? Agradeço muito a participação em todas as aulas, nós estamos chegando no final dessa disciplina, tá? Espero ter contribuído de alguma forma, né, para os seus conhecimentos, né, para a sua reflexão sobre a sociedade que nós vivemos. Tá? Um grande abraço a você e nos encontramos, quem sabe, num outro curso, numa outra teleaula. Tá? Um grande abraço e desejo felicidades a todos.